Olá, esses dias eu estava revendo os nossos vídeos que a gente tem feito aí ao longo dos últimos meses e eu me dei conta que a gente não tem um vídeo, eu diria inicial, trazendo alguns conceitos importantes que gera muita dúvida em muita gente. Então, o que é tumor? O que é câncer? Todo tumor é câncer? Todo câncer é tumor? Qual a diferença entre uma coisa e outra? Como é que a gente faz esse diagnóstico? Quais são os tipos que a gente tem? Então, se você quer saber um pouquinho sobre essa parte mais básica, se liga nesse vídeo, é rapidinho, 5, 7 minutinhos, acho que vai ser bastante interessante para você. Bom, então, para a gente contextualizar, acho que é importante a gente entender primeiro o que é tumor, né? Então, tumor é um crescimento descontrolado de células, né? E, por exemplo, se a gente pegar uma verruga na ponta do dedo, não deixa de ser um tumor. E acho que não é novidade a gente dizer que existem tumores benignos e tumores malignos. Qual é a diferença básica entre uma coisa e outra, né? Porque tanto um tumor maligno quanto um tumor benigno, a gente tem um crescimento desordenado, descontrolado, aumentado de células. A grande diferença é que o tumor maligno tem duas características que o tumor benigno não possui. Primeiro, esse tumor ele é capaz de invadir as estruturas que estão na sua volta. Por exemplo, um tumor maligno do esôfago começa no esôfago e ele vai crescendo e ele se estende além do esôfago e pode invadir as estruturas do mediastino, que é a região onde ele está localizado, e invadir os órgãos que estão na sua volta. Então, essa capacidade de invasão dos tecidos peritumorais só acontece com tumor maligno. E a outra característica é a capacidade desse tumor gerar metástases à distância, que a gente já comentou aqui alguns vídeos atrás. Então, uma célulazinha, ela se desprende e o tumor maligno tem essa característica de se desmanchar, né, ou dessas células se desprenderem com maior facilidade, cair na corrente sanguínea ou no sistema linfático e parar em algum outro lugar, e nesse outro lugar começa a se desenvolver e aquele mesmo tumor do esôfago agora está crescendo como uma metástase no pulmão. Como é que chegou lá no pulmão? Através da corrente sanguínea. Uma célula se desprendeu, parou lá no pulmão e começou a crescer, e assim a gente tem metástase à distância. Então, esses tumores que apresentam essas características são, por definição, tumores malignos, que a gente também chama de câncer. Então, quando a gente está falando de câncer, a gente está falando de um tumor maligno. Não existe, portanto, um câncer benigno. Câncer é, por definição, um tumor maligno. Por que é maligno? Porque ele consegue crescer e invadir as estruturas que estão na sua volta, e ele tem a capacidade de gerar metástases. Pronto, feita essa definição, próximo conceito que eu gostaria de passar é como é que a gente faz o diagnóstico de um câncer, né? Tem muita gente que acha que para ter um diagnóstico de câncer basta fazer um ultrassom, ou uma tomografia, ou um PET scan, né? São exames radiológicos que a gente usa na nossa rotina. Eventualmente, alguém, né, que está procurando mais informação começa a ter dúvida se a gente não pode ter o diagnóstico através de uma biópsia líquida. Então vamos entender um pouquinho como é que é feito o diagnóstico de um câncer sólido, né, de algum órgão sólido. E basicamente o diagnóstico passa necessariamente por uma biópsia. E aí é outra confusão que o pessoal faz, achando que a biópsia é aquele papel que é trazido para o oncologista a partir do laboratório de patologia. Na verdade, a biópsia, o ato de biopsiar é você ir lá e tirar um pedacinho daquele tumor. Isso pode ser feito de diferentes maneiras, né? Pode ser feita uma biópsia de uma lesão na pele através de um cortezinho que o médico faz, tirando a lesão inteira ou só uma parte dessa lesão. A gente pode fazer uma biópsia através de uma endoscopia, por exemplo, em uma lesão no estômago. Um endoscópio é colocado
né, pela boca ou eventualmente pelo nariz, passa pelo esôfago, chega no estômago, vai lá e tira um pedacinho, faz uma biópsia daquela lesão no estômago. Ou então pode ter uma biópsia guiada por tomografia, uma lesão no pulmão, o paciente entra dentro de um tomógrafo e o radiologista intervencionista faz uma biópsia guiada por tomografia. Então, através da pele é inserida uma agulha e essa lesão ela é biopsiada. Então, biopsiar é tirar um pedaço. Uma biópsia é um pedacinho daquele tumor. Esse pedacinho vai para o patologista e o patologista monta o laudo anatomopatológico. E lá ele vai nos dizer se aquela lesão é uma lesão maligna ou não. É um tumor benigno ou é um câncer, ou é um tumor maligno. Então, biópsia é o pedacinho que é tirado. E para ter diagnóstico de câncer, necessariamente a gente precisa de uma biópsia. Eu estou falando de tumores sólidos. Eu não estou falando de leucemias, por exemplo, que são tumores hematológicos. Essa é outra área. Mas para tumor sólido, o conceito é a gente precisa de uma biópsia e esse é o ponto inicial. A gente pode ter uma alta suspeição com exames radiológicos, uma tomografia, uma ressonância, um PET scan que foi realizado, mas o diagnóstico passa pela amostragem desse tumor através de um procedimento diagnóstico, né? Uma agulha em geral que retira um fragmento desse tumor. O patologista depois vai nos dizer se aquilo é tumor maligno e qual é o tipo de tumor maligno. E nós temos 3 grandes linhagens de tumores malignos. Nós temos os carcinomas, que são os tumores que crescem a partir de epitélio, então são os mais comuns. Então temos como exemplo carcinoma de mama, carcinoma de ovário, carcinoma de pulmão, carcinoma de esôfago. E nós temos os sarcomas, que são tumores que se originam a partir de células responsáveis pela sustentação dos tecidos. E grande parte das vezes acometem músculos, gordura, tendões, mas a gente pode ter, por exemplo, um sarcoma de pulmão, um sarcoma em cabeça e pescoço, que não cresce a partir do epitélio, mas através de células que montam ou sustentam todos aqueles tecidos. E a outra grande linhagem celular são os tumores hematológicos, né? Que aí quem trata é o hematologista, e nós temos os linfomas, nós temos as leucemias, mieloma múltiplo, mas tem esses 3 grandes grupos de tumores malignos. O oncologista clínico normalmente lida com os tumores epiteliais, os carcinomas e os sarcomas, enquanto os hematologistas hoje cuidam mais dos tumores linfoproliferativos, né, os tumores hematológicos. Eu acho que essas são dúvidas que permeiam aí o dia a dia de nós oncologistas, geralmente na primeira consulta, né, essas dúvidas chegam bastante para a gente, então esse vídeo eu espero que tenha sido informativo. Se você tiver gostado, deixa o seu likezinho aí, se inscreve no canal e na semana que vem tem mais vídeo. Obrigado.